Salve, meu querido, minha querida aluna, tudo tranquilo? Estamos aqui de volta para corrigir aquele exercício que eu deixei para você na aula passada, os exercícios, e dar sequência aí no nosso conteúdo, já trabalhando aí com os conceitos de função, ok? Vamos fazer aquele exercício de relação e espero que você não tenha tido dúvida, nós fizemos vários exemplos na aula anterior e agora a gente vai corrigir aí para ver se ficou claro todo esse processo. Então vamos lá, olha o que acontece aqui, né? Ele fala o seguinte... É uma questão da UEL, ela está adaptada, né? Adaptada para o nosso contexto aqui. Então nós temos lá um conjunto A, um conjunto B, e nós temos uma relação R de A em B. Essa relação ela tem uma lei de formação, né? Ou seja, os pares ordenados pertencem ao produto AB. Então vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui. Vamos encontrar esse universo onde estão todos os pares ordenados que podem vir a pertencer a esse conjunto R aqui. Então, eu tenho aqui o A. Quem são os elementos de A? Os elementos de A são 0, 1, 2, 3 e 4. Quem são os elementos de B? Os elementos de B são o 2, o 8 e o 9. Né? Então, nós temos 5 elementos em A, 3 em B, nós vamos ter um total de quantos pares ordenados? 15 pares ordenados. Vamos montar esses pares aqui. Eu tenho lá com 0, 0 e 2, 0 e 8, 0 e 9, ok? Aí eu vou para o 1. Eu tenho lá 1 e 2, eu tenho 1 e 8 e eu tenho 1 e 9. Agora eu vou para o 2. Eu tenho 2 e 2, 2 e 8 e aí 2 e 9. Aí eu vou para o 3. Eu tenho 3 e 2, 3 e 8 e eu tenho 3 e 9. Ok? E para encerrar com o 4 eu tenho lá 4 e 2, 4 e 8, 4 e 9, ok? Então, este é, e conferindo, né, eu tenho 3 vezes 5, 15, eu tenho que ter 15 pares. 3, 6, 9, 12, 15. Fechou? Então, esse universo, ele parou aqui. Para poder pertencer ao conjunto R, tem que pertencer à relação A vezes B. Então, os elementos que eu vou procurar, os pares ordenados que eu vou procurar, eles estão nesse universo aqui. Mas existe uma lei de formação, ou seja, o X é divisor de Y. Então vamos lá. O 0 não existe divisão por 0. Então, o que tem 0 aqui, não existe divisão por 0. Então, eu desconsidero os que têm 0 no X. Vamos lá. 1 é divisor do 2, 1 é divisor do 8, 1 é divisor do 9. Então, 1 é divisor do 8, 1 é divisor do 2 e 1 é divisor do 9. Lembrando que o X é divisor de Y. Né? O 2 é divisor do 2, é divisor do 8, mas não é do 9. Né? Não dá uma divisão exata. O 3 não é divisor do 2, o 3 não é divisor do 2, o 3 não é divisor do 8, mas é do 9, ok? O 4 não é divisor do 2, o 4 é divisor do 8, mas não é divisor do 9. Né? Se é divisor, é dar uma divisão exata. Então, qual seria o nosso conjunto R formado pelos pares ordenados? Seria 1 e 2, 1 e 8, 1 e 9, aí eu tenho 2 e 2, 2 e 8, 3 e 9 e 4 e 8. Tá aí. Esse é o conjunto R, é um conjunto formado por pares ordenados, aonde X e Y pertencem, né, todos esses elementos aqui pertencem a esse conjunto, inclusive eu posso dizer que o R é um subconjunto da relação A vezes B, né, da relação aqui definida de A em B.
E x, sendo divisor de y, seriam somente esses pares aqui. Beleza? Então fizemos aí um primeiro exercício, espero que você tenha entendido, né? Vamos passar já para o nosso próximo exercício. Tá aqui, ó, vamos conferir, seria lá 1 e 2, 1 e 8, 1 e 9, 2 e 2, 2 e 8, 3 e 9 e 4 e 8, ok? Então aqui eu coloquei, caso você tenha alguma dúvida, eu fiz uma reprodução ali do quadro que nós trabalhamos aí para determinar esse conjunto R. Agora nós temos aqui a questão do domínio da função. Veja uma coisa. Toda vez que eu tenho uma função, e a gente vai começar já a falar desse conceito, né, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho o domínio, que são os elementos que eu posso atribuir para x, né? Aí eu tenho um universo onde estão os possíveis elementos de y, né? Então aqui eu tenho o conjunto onde eu tenho os elementos de x, aqui o conjunto onde eu tenho os elementos de y, né? Aí, por exemplo, eu tenho aqui o 1, o 2 e o 3, ok? Esse é o domínio da função, são os valores que eu posso atribuir para x. Aí existe uma função f de x que vai me determinar o y, né? O y é igual ao f de x. Aí eu vou encontrar aqui alguns elementos. Por exemplo, vamos supor que a nossa função f de x é 3x. Aí eu teria lá 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6 e 3 vezes 3, 9. Só que esse conjunto y, ele tem mais elementos. Ele tem lá o 1, o 2, o 10. Mas em função desse domínio aqui, todos esses elementos são chamados contradomínio. E os elementos que eu encontrei relação com esses elementos aqui em função do que foi dado, isso daqui é chamado imagem, ok? Mas nem sempre uma função, o domínio dela são os reais. Nesse caso aqui, qual é o domínio dessa função? O domínio dessa função são os reais. Por quê? Eu posso atribuir qualquer valor para x que eu não vou ferir nenhuma propriedade matemática. Ok, mas no nosso caso ali não. Preste bem atenção. Olha o que ele fala. Ele diz o seguinte: eu tenho lá uma função que é f de x igual à primeira função x menos 1 por x mais 1. Ou seja, é uma função em que eu tenho um denominador. E aí eu tenho que cuidar uma coisa. A gente sabe que não existe divisão por zero. Então, quando eu vou estabelecer o domínio, eu não posso contemplar todos os reais. Porque vai existir um real em que se eu colocar no lugar de x vai dar zero. Então o que eu tenho que dizer? Eu tenho que dizer que x mais 1 tem que ser diferente de zero. Então, na verdade, o x pode ser qualquer valor menos o menos 1. Né? Eu passo o mais 1 para o outro lado, menos 1. Então, o domínio dessa função é x pertence a R tal que x seja diferente de menos 1. Porque se for menos 1, daria menos 1 mais 1, 0. E aí, obviamente, não existe divisão por zero. Então, o domínio significa que ele pode assumir qualquer valor menos o menos 1. Agora, vamos para o f de x igual a 3x pela raiz quadrada de x mais 4. E aí você tem que cuidar com uma coisa que é o seguinte. A gente sabe que não existe raiz quadrada de número negativo. Mas existe raiz de zero, que é zero. Então, se dependesse só da raiz, o x mais 4 teria que ser maior ou igual a zero. Só que tem um detalhe. Essa raiz está no denominador. E ela não pode assumir o valor zero. Então, eu não posso considerar o igual a zero. Porque o igual a zero estaria satisfazendo a raiz, mas não a função.
porque daria um número zero e não existe divisão por zero. Então, só é x mais 4 maior que zero. Então, x maior que menos 4. Qual é o domínio dessa função? X pertence a R, tal que x seja maior que menos 4. Ok? Então, na verdade, qual seria a nossa resposta aqui? A nossa resposta seria x maior que menos 4, atendendo essa função, e x diferente de menos 1, atendendo essa daqui. Como é uma única função, para atender as duas eu uso o e, que o e denota simultaneidade. Então, ao mesmo tempo, ele tem que ser maior que menos 4, mas tem que ser diferente de menos 1, ok? Então, esse é o domínio dessa função. Eu separei em duas, mas como é a mesma função, eu uso o e, que denota simultaneidade. Agora, nós temos uma função do tipo f de x igual a ax mais b. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Vamos apagar essa situação para a gente entender o contexto aí que eu estou fazendo. Qual é o contexto agora? O contexto é o seguinte, né? Eu tenho lá o eixo y, o eixo x, aí eu tenho aqui uma reta que intersecta o eixo y nesse ponto aqui, que é 0 e 6, e ela intersecta o eixo x nesse ponto ali, que é 3 e 0, né? Agora, existe uma função que determina esses dois pontos, né? Lembrando que essa função é uma relação. É uma relação entre dois conjuntos, entre o universo x e y. O que ele está dizendo aqui? Quando o x for 3, o y é 0. É o par ordenado 3, 0. Quando o x for 0, o y é 6. Okay? Então, é uma relação, mas é uma relação que obedece vários fatores para ser uma função, né? A gente sabe que não pode ter um elemento do domínio, não pode ter dois elementos no contradomínio, né? E não podem sobrar elementos no domínio. São as condições para que seja uma função. Essa função, ela é do tipo f de x, uma função do primeiro grau, uma função afim, ax mais b. Né? E ele quer saber quanto é que vale o valor de A. Então, vamos prestar atenção que é bem fácil. Né? Quando f for f de 3, seria A vezes 3 mais B. E o f de 3 deu 0. Então, 3A mais B é igual a 0. Aqui eu teria uma primeira relação entre A e B. Né? E quando eu tenho f de 0, deu 6. Então, f de 0 seria A vezes 0 mais B. Então, 0 mais B é igual a 6. Mais tarde a gente vai falar do 6 como coeficiente linear e tudo, mas isso é lá para frente. Por enquanto, a gente sabe que esse B vale 6. Ora, se o B vale 6... o que vai acontecer aqui? 3 vezes A mais 6 igual a 0. 3 vezes A igual a menos 6, o A igual a menos 2. Então, a minha função vai ser f de x é igual a menos 2x mais 6. Ok? Aí eu vou verificar, porque os pares ordenados, eles têm que satisfazer essa função. Por exemplo, quando o x for 3, tem que dar 0. Menos 2 vezes 3, menos 6, mais 6, 0. Quando o x for 0, tem que dar 6. Menos 2 vezes 0, 0 mais 6, 6. Então tá aí. Esta é minha função, e no caso ele está perguntando quanto é que vale o A vale menos 2. Essa é a resposta aí do exercício que nós estamos fazendo. O A vale menos 2, ok? Para a próxima aula eu quero que você monte
né, na verdade, analise essas afirmativas, né? Então aí a gente já está tratando de uma função, ele está dizendo o seguinte: se x pertence a R e x é maior que zero, então f de x é maior que zero, né? Se f de x igual a zero, então x é zero de uma função. E se x1 e x2 são números reais, então x1 menor que x2 implica, né, em f de x1 menor que f de x2. Seria, no caso, de uma função crescente, né? Ok? Mais um exercício em que você vai ter que analisar aqui uma aplicação muito interessante do conceito de função em uma situação real, né, que é um faturamento de uma empresa. E, por último, uma fábrica, né, que tem uma produção e eu quero saber quanto é que ela produziu entre 9 e 11 horas. Também uma aplicação de função, né? Então o objetivo na próxima aula é nós lidarmos com algumas aplicações importantes dentro do conceito de função. Beleza? Então até um próximo encontro, capricha aí no teu estudo que a gente já volta para corrigir essa tua tarefinha aí. Um abraço, meu querido.